Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula sobre inteligência emocional. E estamos conversando sobre alguns fundamentos básicos da neurociência. Nós já falamos sobre as células nervosas, sobre a divisão do sistema nervoso, o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso central. Conhecemos as suas estruturas e como o funcionamento delas impacta as nossas ações, os nossos comportamentos. Para quem ainda não assistiu, eu sugiro que assista aí às aulas anteriores. E hoje nós vamos falar sobre os níveis hierárquicos de organização e processamento das informações. Deixe-me primeiro compartilhar aqui a tela com vocês. Um instantinho. Pronto. Os níveis hierárquicos de processamento e organização das informações, eles são mais comumente conhecidos como a teoria do cérebro trino, que nos foi apresentada no início da década de 90 pelo médico estadunidense Paul MacLean. E o que essa teoria nos diz? Em linhas gerais, ela nos fala que nós temos 3 estruturas com funções específicas para processar e organizar as informações que são assimiladas, as informações que nós recebemos. Essas 3 regiões são o cérebro reptiliano, ou o complexo R, o sistema límbico, ou o cérebro emocional, ou o neocórtex, ou o cérebro racional. Essas 3 regiões se desenvolveram em épocas distintas ao longo da nossa evolução e de acordo com as necessidades específicas de cada época. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. O cérebro reptiliano é a região mais primitiva. É a região que o ser humano divide com outros mamíferos e também com os répteis. Por isso que ele tem esse nome de reptiliano. Ele ocupa aproximadamente 5% da nossa caixa craniana e se desenvolve quando nós ainda estamos dentro do útero. Esse primeiro nível de organização das informações, ele é capaz de provocar apenas reflexos simples, ações mecânicas e instintivas, por isso que ele também é conhecido como cérebro instintivo. Ele é um executor de ordens, não analisa, não processa, não planeja. As informações chegam e as respostas saem. Porque a sua principal característica é cuidar da nossa sobrevivência. Diante de um perigo, ele é o principal responsável por fazer funcionar as nossas funções mais básicas e primitivas, como a respiração, o batimento cardíaco, a temperatura, a fome, a sede, porque ele quer nos proteger e nos defender diante dos perigos. Ele estimula para que tenhamos respostas rápidas diante de situações perigosas para que possamos continuar vivos. Diante de um perigo eminente, o cérebro reptiliano, ele toma conta da situação e não nos permite raciocinar. E quando nós temos ciência disso, tomamos conhecimento desse processamento, nós conseguimos nos livrar, nos libertar e não ser tão fácil, não nos tornarmos reféns tão facilmente quando estamos em situação de medo ou de raiva, como, por exemplo, para socar alguém, o que pode ser pertinente para que você possa se defender ou não. Como nós podemos ver, o cérebro reptiliano, ele é o responsável por nos estimular a buscar os alimentos, o abrigo e também a proteção. O segundo nível de organização das informações é o cérebro límbico ou emocional, que é o responsável por lidar com as emoções ao nosso redor. É através do cérebro límbico que nós temos as nossas respostas emocionais que provocam 3 respostas automáticas e independentes. A resposta motora, como, por exemplo, as expressões faciais diante de uma conversa, você ali demonstrar o seu interesse ou não, se está entendendo ou não o que está sendo dito, ou correr para fugir de uma situação de perigo.
as respostas fisiológicas, né? O coração acelerado, a respiração ofegante, o suor escorrendo. Para quem ainda não assistiu, né, eu recomendo que assista a nossa aula sobre o sistema nervoso autônomo, que é o responsável por estimular e inibir essas funções. E, por último, as respostas neuroquímicas e hormonais que provocam a liberação da adrenalina, da serotonina, do cortisol, que impactam diretamente o nosso comportamento. O cérebro emocional é o responsável por associar as emoções às experiências que nós vivenciamos. E ele se torna um juiz, promovendo e dizendo o que nós vamos guardar na nossa memória e de que forma. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta muito de comer chocolate, sente prazer, essa experiência será guardada na sua memória como uma experiência prazerosa e tornará a se repetir. Então, você vai voltar a comer mais chocolates. Já ao contrário, imagine uma criança aprendendo a andar de bicicleta. E aí ela cai, rala o joelho, sente dor. Aquela experiência será guardada na memória como uma experiência dolorosa e não tenderá a se repetir. Algumas crianças até desistem de querer aprender a andar de bicicleta. O cérebro emocional é o responsável por fazer os nossos padrões comportamentais, as nossas respostas padrões a determinadas situações. Mas olha só que interessante. Vamos supor que essa pessoa que goste muito de comer chocolate, ela analise e entenda que comer tanto chocolate assim pode não ser muito bom para a sua saúde. E aí ela vai mudar o seu comportamento, vai comer menos chocolates ou muitas vezes até nem comer mais. No caso da criança com a bicicleta, né, ela pode, né, até sendo direcionada, entender que aquela queda, aquele machucado, faz parte do processo de aprendizagem e que tende a diminuir. E assim ela consegue ressignificar, né, aquele entendimento da situação e ter um novo comportamento, querendo até aprender a andar de bicicleta. E quem é o responsável por fazer essa análise e provocar essas mudanças de comportamento? É o nosso terceiro nível de organização das informações, o neocórtex, que recebe esse nome por ser a região mais recentemente descoberta dentro do nosso processo evolutivo, e que é a região que diferencia o ser humano dos outros animais, porque ele processa, ele trabalha com funções complexas, como o raciocínio, o planejamento, a tomada de decisão, resolução de problemas, de conflitos. O neocórtex vai analisar as informações para que a gente possa ter um comportamento mais adequado. Enquanto lá no cérebro reptiliano a informação chega e sai, né, para que a gente possa se proteger, ter uma reação rápida numa situação de perigo, o neocórtex vai receber a informação, vai analisar e processá-las para que você tenha um comportamento mais equilibrado e ponderado diante de uma determinada situação. Por isso que nós costumamos dizer que as respostas emocionais elas são mais rápidas do que as respostas racionais, porque o neocórtex ele vai analisar tanto os elementos emocionais quanto os não emocionais para que ele lhe dê uma resposta e você apresente um comportamento, uma reação, uma ação. Ele é o responsável por trazer o equilíbrio entre a emoção e a razão. Mas é importante destacar que essas estruturas elas não trabalham sozinhas, elas trabalham em conjunto, processando as informações, organizando as informações, para que você possa ter aí o seu comportamento, a sua reação.
Bom, deixe-me parar de compartilhar. Nós veremos cada uma dessas regiões mais detalhadamente em separado nas próximas aulas. Para você que quer participar conosco desse projeto, que tem como objetivo levar esse conhecimento sobre inteligência emocional para o maior número de pessoas, eu peço a você que deixe o seu like, seu comentário, diga o que você está achando. E, principalmente, compartilhe este vídeo com os seus amigos, com os seus familiares. E que também se inscreva no canal. Esse canal trata de desenvolvimento profissional, onde nós vamos falar sobre habilidades, comportamentos e atitudes essenciais para você melhorar o seu desempenho e se destacar aí no mundo profissional. Bom, eu fico por aqui, agradeço a todos que ficaram comigo até o final desse vídeo e aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau!